com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Couto, sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de computação. E estamos no dia 5 da nossa grafotena, que é a nossa quarentena em grafos. Estou oferecendo o curso de grafos e algoritmos completamente online e hoje a gente vai falar sobre conectividade. Bom, tem alguns conceitos meio chatinhos que a gente precisa trabalhar bem. Então, por isso, esse vídeo hoje vai trabalhar com alguns conceitos, né? Um pouco diferente do que estava acontecendo nos outros vídeos. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, assista! Bom, então, a gente vai falar sobre conectividade, então eu preciso definir, né? Definir alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de corte de arestas. Bom, a gente denota dessa maneira aqui, S', um conjunto de arestas que tem um extremo em S e o outro extremo em S'. Lembra muito lá a definição de grafo bipartido, mas não é, tá? Porque a gente tem uma coisa assim, o corte de arestas, né? É esse conjunto de arestas com os extremos aqui, mas a gente pode ter arestas aqui entre as partes, entre vértices da mesma parte, tá bom? Então, esse conjunto de arestas aqui, com um extremo num conjunto e o outro extremo no outro conjunto, que eu estou colocando em azul, a gente denota dessa maneira aqui, S'. Belezinha? Quando o S é um subconjunto próprio do conjunto de vértices do grafo. Opa! Falei grego? Importância de discreta na vida de vocês, hein? Valorizem matemática discreta. Essa é a minha dica. Hashtag valorizem MD. O que é um subconjunto próprio? O que é ser um subconjunto próprio? É não ser igual ao próprio conjunto. Então, ele tem pelo menos um elemento a menos do que o próprio conjunto, tá? Então, S, voltando aqui para nossa definição, S é um subconjunto próprio e não vazio, então tem que ter pelo menos um vértice, tá? E não pode ter todos os vértices do grafo. E S' é o complemento de S. Então, a gente tem aqui S, subconjunto próprio não vazio, e S' é o S barra. O que é o complemento de um conjunto? É tudo que tem no conjunto universo, que no caso aqui a gente está lidando com o conjunto de vértices, então nosso conjunto universo é o conjunto de vértices menos o que está no conjunto complementar, S, ok? Então, a gente particiona os vértices de modo que um extremo, o corte de arestas, né, ele é definido de modo que um extremo das arestas está em S e os outros extremos estão em S barra. Observem que essas arestas do corte não precisam ser as únicas arestas do grafo, como seria num grafo bipartido. A gente pode ter arestas entre vértices da mesma parte, ok? Então, isso é um corte de arestas. Basicamente, é esse conjunto, definido por S, um subconjunto próprio e não vazio de vértices, e S barra, que é o seu complemento, ok? Bom, se a gente observar, a gente está particionando os vértices do grafo, e se a gente remover essas arestas aqui, do corte de arestas, a gente acaba que desconecta um grafo conexo, ok? Só um parênteses, eu vou sempre usar o termo desconecta, sempre pensando que o grafo original é conexo, somente para facilitar, tá? Caso o grafo não seja conexo, a gente diz que aumenta o número de componentes conexas, tá bom? Então, para facilitar aqui, eu tô sempre supondo que o meu grafo original é conexo, tá? Bom, então voltando, se eu remover o corte de arestas, eu acabo desconectando o meu grafo.
particionando, né, dividindo esse meu grafo em duas componentes conexas, que estão bem definidas pelos conjuntos S e S barra. Tranquilo? Então, apaguei aqui, né, o nosso quadro para falar sobre esse exemplo aí para vocês. Observem que essas arestas aí que estão grifadas, né, o slide diz pra gente que é um corte de arestas. Essas arestas são um conjunto dessa forma, S, S barra. Pra eu convencer vocês disso, eu vou aqui particionar o meu conjunto de vértices de modo que todas as arestas do corte tenham um extremo em S e um extremo em S barra, ok? Eu vou colocar do lado direito A. Então, obrigatoriamente, se eu quero AC no meu corte, eu tenho que pôr o C aqui do outro lado, ok? O AE também está no meu corte, então eu tenho que pôr o E aqui do outro lado do A. Observem que o AB, essa aresta AB aqui, não está no meu corte. Então, eu jamais poderia pôr o B aqui do outro lado do A. Por quê? Porque se o B estivesse aqui, como todas as arestas que têm um extremo no S e o outro extremo em S barra definiriam o corte, a B teria que estar no corte. E a B, por definição aqui do nosso corte em preto, não está. Então, o B, obrigatoriamente, tem que estar aqui do mesmo lado do A, porque a gente tem essa aresta aqui, AB, e ela não está no corte. Bom, BC está no corte, então, obrigatoriamente, o B tinha que ficar realmente do lado oposto do C. E, para nossa felicidade, o D tem que ficar do mesmo lado do C e do E, que estão ambos do mesmo lado. Então, temos onde pôr o D. Beleza? Dessa maneira, a gente consegue particionar, né, o conjunto de vértices em S barra, de modo que as arestas que têm um extremo em S e um extremo em S barra definem um corte de arestas. Observa que se a gente remover essas arestas, a gente fica com a seguinte componente conexa: a aresta AB e esse caminho aqui CDE, esse caminho aqui com 3 vértices, ok? Lembra da diferença de maximal e máximo? Que é análoga, né, a minimal e mínimo, tá linkado aqui no card que tá aparecendo aqui para vocês, tá? Eu te dou um conjunto de arestas. Se você puder retirar alguma aresta ali daquele conjunto e continuar tendo um corte de arestas, é porque o conjunto que eu te dei não era minimal. Beleza? Então, uma ligação é um corte de arestas minimal. Não vazio. Bom, na aula passada, apareceu o conceito de ponte para vocês, que é justamente uma aresta que quando você remove, você desconecta o grafo, beleza? Observem que sempre que a gente tem uma ponte, a gente tem um corte de arestas minimal, porque não dá para ter menos do que uma aresta no corte. Né, minha filha? Então, uma ponte é sempre uma ligação. Tranquilinho? Então, a gente tem, nesse primeiro caso, esse conjunto de arestas aí que tá em azul, tá? E nos slides eu falo para vocês que esse conjunto não é um corte de arestas. Primeira coisa que a gente pode observar. Quando a gente retira esse conjunto do grafo, esse conjunto de arestas, o grafo fica desconexo? O grafo original é conexo. Será que se eu retirar esse conjunto de arestas ele fica desconexo? O que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar essa componente aqui para esse lado, essa componente para cá e essa componente para cá. Belezinha? Então, ele fica desconexo. Mas será que isso é um corte de arestas? Eu tô dizendo aí que não. Vamos tentar particionar o conjunto de vértices aí em S barra para ver se de fato esse conjunto de arestas define um corte de arestas. Bom, então vamos lá. Seguinte, a gente tem a aresta AB no corte. Se a aresta AB está no corte, o A de um lado e o B no outro.
A aresta BD está no corte, então eu tenho que pôr o D do lado oposto do B, ok? A aresta DH também está no corte, então o H do lado oposto do D. Tranquilo? Bom, agora vamos lá. Aresta FG no corte. Observe que o F tem aresta para o B. Mas só que essa aresta FB, ela não pode aparecer no corte, certo? Porque o corte que está achurado aqui, que está grifado aqui, é só das arestas azuis. Então, o F e o B, eles têm que estar do mesmo lado. Então, o F vai estar aqui. Tranquilo? Então, FG, se o F está desse lado, o G está do lado oposto. Beleza? E para finalizar, a gente tem a aresta GC. Ok? Vamos colocar as outras arestas do grafo, vou colocar até aqui em rosa, para a gente ver o que está acontecendo. Vocês concordam que eu não tive escolhas ali, né? Dado que eu tô querendo mostrar que o que está em azul é um corte, eu preciso que apenas essas arestas tenham um extremo em S e um extremo em S barra, certo? Então, uma vez que eu começo colocando o A num lado ou no outro, tudo ficou bem definido, certo? Além disso, ó, olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho o vértice E aqui, que ele tem que estar do mesmo lado do A. Por quê? Porque a aresta AE, ela não está no corte, certo? No pseudo-corte. Então, ela tem que estar do mesmo lado aqui do A, ok? O D também tem que estar do mesmo lado do E. Por quê? Porque a gente tem essa aresta aqui que também não está no corte, ok? A D também está aqui. Tranquilo? Bom, agora vamos para as próximas. O I, o vértice I, ele tem que estar do mesmo lado que o H e o G. Mas observem que o G e o H estão de lados opostos. Então, eu não tenho onde colocar o I, beleza? Então, o I ficou sem posição. Tranquilo? Além disso, então, esse já é o primeiro problema. Além disso, H e G possuem aresta, estão em partes diferentes. Então, essa aresta pertence ao corte também definido por esse S, por esse S barra. Então, o conjunto original de arestas que eu dei para vocês, ele não é um corte, ele não define um corte de arestas. Então, o que a gente pode observar com esse exemplo? A gente pode observar que esse conjunto de arestas, ele desconecta o meu grafo, mas ele não é um corte. Então, o que a gente pode falar? Todo corte desconecta, mas nem tudo que desconecta é corte. Todo corte desconecta, mas nem tudo que desconecta é corte. Todo corte desconecta, mas nem tudo que desconecta é corte. Coisas memorizadas são muito fortes. Precisam ter isso para a vida de vocês. Será que a gente poderia remover alguma aresta aí desse conjunto de arestas de modo a obter um corte? Quem que tá me dando problema aí? Se a gente, por exemplo, tirar DH, se a gente tirar DH, o meu H, ele pode ficar aqui do mesmo lado do G, certo? E aí a gente pode ter o vértice I aqui também, desse lado, porque o nosso problema era posicionar o vértice I e a aresta HG, que não constava no corte originalmente, mas estando G num conjunto e H no outro conjunto, essa aresta teria que constar no corte. Então, se eu puder colocar D junto com H no mesmo conjunto, eu acabo com o problema do GH e acabo com o problema do I, beleza? Então, observem que se a gente não tiver essa aresta aqui, se ela voltar a ser rosa, aqui, a gente desconecta o grafo. A gente tem esse pedaço aqui, desconectado desse outro pedaço aqui, ok? E
Além disso, a gente consegue essa partição aqui em S, S barra, conjuntos de vértices, de modo que as arestas com um extremo em S e o outro extremo em S barra definem um corte de arestas. Belezinha? Eu resolvi fazer esse exemplo porque normalmente nas aulas vocês me perguntam por que não é um corte? Porque há essa confusão. Já que é um conjunto que desconecta o meu grafo, por que ele não é um corte? Ora, porque ele não satisfaz a definição de corte. Todo corte desconecta, mas nem tudo que desconecta é corte. Todo corte desconecta, mas nem tudo que desconecta é corte. Todo corte desconecta, mas nem tudo que desconecta é corte. Beleza? E para finalizar, a gente fala que, além disso tudo, além de ser um corte, esse conjunto de arestas em azul aqui, ele é minimal. Ou seja, não dá para remover nenhuma aresta desse conjunto e ainda continuar tendo um corte de arestas, ok? Agora, a pergunta que eu deixo para vocês é, bom, isso é uma ligação, isso é um corte de arestas minimal, mas ele é mínimo? Então, deixo isso daí para vocês discutirem lá no fórum, tá bom? Vou estar de olho em vocês. A partir de agora, abra um guarda-chuva aí. Edição, coloca aquele barulho de trovão, edição que no caso sou eu mesma. Coloca aquele barulho de trovão, porque vai começar a chover parâmetro. Vai começar a confusão de sem linha, com linha. Então para tudo nesse momento. Sempre que aparecer linha, eu tô me referindo a aresta. Então, parâmetro, tem uma linha lá, eu tô me referindo a aresta. Não tem linha, eu tô me referindo a vértice. Belezinha? Então, até o momento, a gente trabalhou com o conceito de corte de arestas, mas a gente tem um equivalente quando a gente trata dos vértices. Então, a gente quer saber quantos vértices a gente tem que remover, dado um grafo, para que esse grafo fique desconexo. Óbvio que eu quero reduzir esse meu número aí de vértices, belezinha? Da mesma forma, quando eu lido com as arestas, eu sempre quero minimizar o número de arestas que eu vou remover de modo a desconectar o meu grafo. Tranquilo? Bom, a gente vai lidar com minimização de cortes. Por quê? Porque a gente quer saber o número mínimo de arestas, o número mínimo de vértices que a gente tem que remover de um determinado grafo para que ele fique desconexo, tá bom? E aí vão aparecer os parâmetros que eu falei para vocês, que são o kappa de G e o kappa' de G. O parâmetro kappa de G, ele expressa o menor corte de vértices do grafo, o tamanho do menor corte de vértices do grafo. E o kappa', ele expressa o tamanho do menor corte de arestas do grafo. Lembra da dica do com linha e do sem linha? A gente vai estudar a relação entre esses parâmetros. Então, no próximo vídeo, a gente vai tratar especificamente de um teorema que nos diz a relação entre esses parâmetros, tá bom? Para finalizar esse vídeo, eu quero falar de um conceito bem polêmico. Quem já assistiu como ouvinte grafos no período passado sabe que eu gosto de frisar bastante esse conceito. Por quê? Porque eu sei que é um conceito que todo mundo que vê a primeira vez, quando é perguntado sobre ele, fala. Então, quando a gente diz assim, um grafo G ele é K-conexo, significa que com K-1 vértices, você não desconecta esse grafo. Exemplo, quando eu digo assim, um grafo é 2 conexo. O que meu cérebro tem que pensar? Com um vértice eu não desconecto esse grafo. Em outras palavras, se eu removo um vértice, eu não desconecto. Então, eu não tenho articulação. Beleza? Se o grafo for 3 conexo, O que meu cérebro tem que pensar? com 2 vértices, eu não desconecto esse grafo. Então,
eu tiro um vértice, eu não desconecto. Eu tiro 2 vértices, eu não desconecto. Em momento algum você pode pensar. Nem vou falar para você não pensar isso, ok? Vamos lá. Se ele é K conexo, com K menos um vértices eu não desconecto. Mas não significa que com K vértices eu desconecte. Belezinha? Esse aqui é o ponto crucial. Então, se o grafo é 2 conexo, eu sei que não tem articulação. Ou seja, com um vértice eu não desconecto. Mas não significa que com 2 eu desconecto. Beleza? 3 conexo, com 2 vértices eu não desconecto. Mas não significa que com 3 eu desconecto. Beleza? K conexo, com K menos 1 eu não desconecto. Mas não significa que com K eu desconecto. Ok? Com isso, a gente pode perceber o quê? Por exemplo, 3 conexo é 2 conexo. Beleza? Mas nem todo grafo 2 conexo é 3 conexo. Consegue entender isso aí? Ó, observe o seguinte. Todo grafo 3 conexo, eu sei que com 2 vértices eu não desconecto. Em particular, com um vértice eu também não desconecto. Então, todo 3 conexo é 2 conexo. De cima para baixo. Beleza? Agora, o 2 conexo. Bom, eu sei que com um vértice eu não desconecto, mas eu não sei nada se com 2 vértices eu desconecto. E se eu desconectar? Aí ele não é 3 conexo. Mas se eu não desconectar com 2, aí ele é 3 conexo. Beleza? Então, a gente sabe que todo K conexo é K menos 1 conexo. De cima para baixo. Beleza? Mas o contrário nem sempre é verdade. Tá bom? É com essa mensagem fofa de amor que eu termino esse vídeo para vocês. As edições estão ótimas. Essa maquiagem pesada hoje é porque faço aniversário de casamento. Então vou aproveitar o make para sair. Essa vida de blogueira, ai meu Deus. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Ah, se ficou alguma dúvida, no fórum, WhatsApp, e-mail, a gente se fala, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo. Voltei aqui para dizer que eu não falei de K-aresta conexo, meu Deus, mas é a mesma coisa. Se um grafo é K-aresta conexo, significa que com K menos uma arestas você não desconecta o grafo. Mas com K, você não pode dizer nada, tá bom? Beijinho.